Boa. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Ontem, amém. Ontem eu e Marcelo tivemos um estudo na casa da Débora, foi uma bênção, né? E ela contou esse livramento que ela teve lá em Senador no Camará, né? Cavalo de aço, lá naquela favela, naquela comunidade. E a gente realmente vê Deus em cada detalhe, né? A Débora, ela toma um susto, né? Com um filho ali falando que fez besteira. Quando as pessoas se levantaram, os traficantes já estavam ali na sala, né? E a gente sabe, irmãos, que essas pessoas, elas não têm temor de nada, respeito nem temor de nada. E nós sabemos que é a mão do Senhor. Amém. Verdadeiramente a mão do Senhor. E a gente sabe que a oração intercessória, ela é um poder, sabe? Então nunca deixe de orar por pessoas que você sabe que está numa vida, né, difícil. A gente ora por as pessoas. Sim. Mas tem pessoas que nós amamos, parentes, familiares que nós amamos, que eles estão em outro caminho, caminho de morte, né? E a gente vê essas coisas acontecendo, a gente fica maravilhado, porque Deus não esquece, né? Amém. Das nossas orações. As nossas orações, quando nós estamos clamando por alguém, o Senhor não coloca no arquivo, né? Por mais que você não repita de novo, aquilo já está gravado no coração do Senhor. Amém. Então, vamos sempre orar, clamar ao Senhor, o tempo hoje é oportuno. Verdade. Para se preparar. Quem não está se preparando agora, não vai conseguir se preparar depois, não adianta. Verdade. Eu estava falando com o Marcelo hoje, né? Que algumas pessoas até falam, né, que a gente tem que ter cuidado com alguns tipos de mensagem. Então, hoje em dia, quando você faz uma mensagem mais forte, mais focada sobre tudo que está acontecendo e se preparar, muitas pessoas pensam que essa mensagem é uma mensagem alarmista. Então, eu sou alarmista. Verdade. Porque não é alarmar de apavorar, dizer a pessoa desesperada, não. Mas para que a pessoa possa o quê? Se preparar. Tomar uma posição. Você já se encontrou em um trânsito onde a ambulância do bombeiro ou o SAMU vem atrás do seu carro? Ou atrás de alguns carros? Ele está alarmando o lugar. Sim. Porque ali tem uma pessoa, ou eles vão socorrer alguém. Então, tem que falar. Né? Tem que falar. Então, assim, chegou o momento. Isso, chegou o momento de a gente falar das boas novas, né? Não simplesmente dizer que Jesus Cristo te ama. Não, Jesus te ama. Você tem que falar algo mais. Não é simplesmente Jesus te ama. Verdade. Né? Quantas pessoas, isso aqui para você pensar, quantas pessoas Jesus ama, mas ele não levará para o céu? É, verdade. Ele ama, mas não levará para o céu. Por quê? Elas vão tomar a decisão de negá-lo. E uma vez negando, ele não pode levar para o céu. Ele ama as pessoas. Ele morreu pelas pessoas. Mas quantas pessoas Jesus ama, ele não vai levar para o céu. Então não é só dizer a pessoa, Jesus te ama. É se prepare. Como foi falado no estudo ontem. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Vamos orar neste momento para a palavra do Senhor? Vamos. Senhor nosso Deus Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença. Amém. E é uma presença poderosa, Senhor. Obrigado por companhia dos Teus santos anjos aqui conosco. Obrigado. E eles gostariam, claro, que a igreja estivesse bem mais cheia, Senhor. Verdade. Nos ajude esperto, Senhor, em nome de Jesus, por favor, as pessoas. amém. Para que elas possam entender, como foi falado aqui,
um senso de urgência que nós estamos vivendo. Amém. Abençoe, perdoa os nossos pecados, Perdoa. fala os nossos corações através dessa palavra. Pois são dessas que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Falando? Eu vou dar uma pipocada aqui, né? Obrigado, Marcelo. Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Se alguém achar, por favor, leia para nós. João 5, 39. Esse texto de cor, né? Esse é um texto, né, que a gente sabe de qual é sorteado, não? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém. Em algumas outras traduções, examinai o que? As Escrituras, porque julgai nela a vida eterna, que são elas que dão testemunho que? de mim. Irmão, se a Bíblia Sagrada ela dá testemunho de Jesus, por que não examinar? Por que não pesquisar? Por que não se debruçar? Porque quando nós oramos, Deus está nos ouvindo, sim, Amém. irmão? Sim. Mas quando nós abrimos a palavra, Deus ele fala conosco. É ou não é? Deus ele fala com cada um de nós. A gente lê a Bíblia Sagrada, você pode ler aquele texto 1 milhão de vezes. Vai falar 1 milhão de vezes de forma diferente para você. Amém. É ou não é? Quantas vezes você já leu o Salmo 23? Quantas vezes você já leu o Salmo 91? E toda vez que você lê, tem um significado. Tem ou não tem? Então, nós estamos entendendo que precisamos, principalmente no final dos tempos, estudar Amém. a Bíblia Sagrada. Saiu uma pesquisa com relação também ao estudo do espírito de profecia dos adventistas, e essa nova geração que surge hoje de adventista, eles não acreditam mais no espírito de profecia, eles não lê mais. É triste. Hoje nós estamos vivendo uma nova geração de adventistas, jovens, pessoas mais velhas, que eles não querem ter o contato com o espírito de profecia. Isso é obra de quem? Satanás. E ele tem avançado. O inimigo ele não brinca. Quando o inimigo ele sabe melhor do que cada um de nós o que é o grande conflito. Verdade. E ele está armado até os dentes para derrubar cada um de nós. E se a gente não vigiar e orar, seremos a próxima vítima. Verdade. Aqui, no livro Grande Conflito, na página 248, vamos ler aqui. Acompanhe comigo 248, Grande Conflito, o primeiro e mais elevado dever. Página 248 do Grande Conflito, o primeiro e mais elevado dever. Todos acharam? Sim. Vamos lá, vamos acompanhar então aqui a leitura. 248. Não basta ter boas intenções, fazer o que achamos ser certo, ou aquilo que o pastor diz ser correto. Não basta só isso não, irmãos. Nós mesmos precisamos examinar o que? As Escrituras. Temos um mapa que aponta para todo ponto importante da jornada rumo ao céu, e não devemos adivinhar Nada. nada. Irmãos, nós não estamos aqui para adivinhar nada. Não basta ter somente boas intenções. A Bíblia, aqui o Grande Conflito está dizendo que a Bíblia, né, é um mapa que aponta para todo ponto importante da jornada rumo aonde? Ao céu. Ao céu. Você quer estar no céu? Ah, eu quero. Mas você lê a Bíblia? Não. Você estuda a Bíblia? Não. Irmãos, uma pessoa que não lê a Bíblia, ela pode ser uma pessoa de oração? Não. Bate. Não tem como. Uma pessoa que é uma pessoa de oração, ela consegue ficar
sem ler a Bíblia? Não. Então, assim, nós podemos ver que se você é uma pessoa de oração, você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você é uma pessoa de oração. Muita oração, muito poder. Porque você lê a palavra do Senhor e adquire conhecimento, e a palavra fala com você, e você tem poder. Você não vai adivinhar nada. As pessoas vão falar com você e você vai saber distinguir o certo do que? Do errado. Mas a Bíblia fala que chegaria um tempo que as pessoas chamariam o doce de amargo e o amargo de doce. Imagina você provando algo e aquilo é completamente amargo, mas você entende que é doce. É o que está acontecendo hoje. A vinda hoje para a igreja não é mais saborosa. Eu não estou dizendo nem de quarta nem de domingo. Estou dizendo de sábado. Tem pessoas que querem chegar na igreja, amém, e ir embora. Opa. É como se batesse ali um cartão, um clube social. Uma vez eu preguei isso, em 2010, 12, e eu falei assim, aqui a igreja estava cheia. Falei, nós estamos vivendo um período difícil, complicado, precisamos nos consagrar. A igreja, a nossa igreja hoje está virando um clube social. Teve um membro aqui que me odiou, que eu falei isso. Ele falou para outra pessoa, ele não pode falar uma coisa dessa. Eu tenho que mentir, eu tenho que falar palavras que agradam aos ouvidos, mas é verdade, irmãos. Aqui não é um clube social. Aqui é um lugar onde você tem que vir prestar um culto ao seu Criador, adorar Ele na beleza da santidade que Ele é, chegar na igreja, falar pouco com os irmãos. Há um momento aqui de você conversar, mas quando você chega, você faz a oração, senta e ouve o que está acontecendo, porque nesse momento os anjos estão aqui em reverência. Os anjos estão em reverência. Imagine nós. Quem somos nós? Se nós chegássemos aqui no culto de sábado e encontrasse aqui cada coluna dessa aqui, que são 3, cada anjo ali, como você se comportaria? Você ia catucar o seu irmão, ia contar uma piada, ia rir? Você ia colocar o fone de ouvido e mexer no celular? Ou você ia ficar fininho? Irmãos, se a resposta nossa é ficar fininho, então nós somos muitos hipócritas. Porque os anjos do Senhor, eles estão o quê? Aqui. É por isso que nós temos que pedir ao Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa ver e entender a seriedade. Irmãos, aqui diz também, é o primeiro e mais elevado dever de toda pessoa racional a aprender com base nas Escrituras qual é a verdade e então andar na luz, encorajando os outros a fazer o mesmo. Irmão, não adianta você ler a Bíblia e não andar em suas orientações. Você lê a Bíblia e você tem que andar nas suas orientações. Muitos de nós, no campo espiritual, nós estamos nos tornando campeões, sabe de quê? De desculpa, para se preparar. E não podemos fazer mais isso. Entendeu? Eu até tenho falado para Deus, eu falei, Senhor, eu não sinto mais vontade de pregar em igreja nenhuma adventista. Me convido daqui, eu falo que não vou. Me convido de lá, eu falo que não vou. Para mim não tem sentido pregar essas mesmas verdades somente para adventista. Falei, me coloque nas casas de pessoas que não conhecem a tua verdade. É ali que eu quero estar. Eu não quero simplesmente a cada sábado estar numa igreja pegando as boas novas para 95% da igreja ser só adventista. Semana de oração só para adventista, batizado já. Não é que não seja importante, mas está tudo errado na minha concepção. Eu falo para Deus, na minha concepção, Senhor, é outra coisa. Os apóstolos iriam para alguns lugares pregar as boas novas de salvação. E quando o próprio povo do Senhor rejeitou, Deus levantou um chamado Paulo para pregar aos gentios.
do Senhor. Podem e devem. Só que o que está acontecendo hoje com a tecnologia? Eu estou falando com uma pessoa aqui. Quantas pregações vocês escutou essa semana? No YouTube? Alex, acho que foi umas 50, 40. Então, provavelmente, quando você chega aqui, não é tão interessante. É verdade. Porque acredita que aquilo que já ouviu durante a semana inteira, ele acredita nisso, já foi o quê? Suficiente. Nós não estamos vendo uma degradação acontecendo, não, irmãos. Nós não estamos vendo que as pessoas não se importam muitas das vezes de chegar aqui no horário para a escola sabatina. E é uma luta aqui, a pessoa dizendo, olha, vamos ter uma classe aqui de professores, olha, chegue cedo. Teve até um irmão que falou comigo, olha, lá na minha igreja, quando as pessoas chegam para a escola sabatina, a gente dá brinde para incentivar. Eu falei, brinde? Tem que dar nada. Tem que dar nada. Brinde. Tem que dar brinde para visitante. Um aperto, um abraço apertado, dizendo bem-vindo. É claro para os irmãos também, mas brinde para irmãos que sabem qual é o seu dever, batizado na igreja. Nós temos que pregar boa nova. Eu não estou dizendo que eu vou deixar de pregar, mas é um desânimo. Você pregar numa igreja onde a pessoa senta na sua frente, abre a boca e olha para o teto, fecha os olhos e começa a roncar. Todo mundo conversando na frente quando você está pregando, pessoas com fone de ouvido, mexendo em celular, misericórdia. Aí algumas vezes nós temos que usar de algumas técnicas, descer, andar para lá e para cá, para lá e para cá, para ficar, para a pessoa ficar, opa, eu não posso cochilar. Não é? Isso são técnicas, porque o ideal é o quê? É estar parado aqui, falando, mas parece que a gente está parado falando, lá atrás parece que não está alcançando ninguém, mas está alcançando. Nós chegamos nessa real situação. Triste. E aqui fala, esses indivíduos são falsos mestres. Devemos explicar a linguagem da Bíblia por meio do seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou uma figura seja usada. Se as pessoas aceitassem apenas o que a Bíblia realmente diz, realizariam uma obra que levaria milhares que hoje andam errantes na mentira para o aprisco de Cristo. As pessoas, irmãos, elas estão vivendo uma vida errante, muitas delas estão se afastando do aprisco de Jesus Cristo. E nós temos que falar o quê? A pura verdade. Imagina você se banqueteando todos os dias com a melhor comida desse planeta e chega ao ponto de dizer, eu não estou gostando dessa comida. Todo dia uma comida de Natal, né? Comida de Natal é melhor que tem, né? Mesmo livro. Imagina, todo dia essa mesa na sua casa. Chega um ponto da pessoa, eu estou enjoado disso. Você está enjoado de banquete? Você quer ter escassez? Nós, irmãos, como adventistas do sétimo dia, o Senhor estendeu de uma forma poderosa um banquete para nós espiritual. Nós somos banqueteados todos os dias. Bíblia e Espírito de profecia. Você olha lá, olha, eu quero saber um pouco sobre mais a Bíblia de Jesus. Opa! Desejadas nações. Opa! Eu quero saber um pouco mais sobre a vida dos apóstolos. Atos dos Apóstolos. Eu quero saber como é que foi essa vida aí de Elias, patriarca e profeta. Irmão, você vai se banqueteando, Damião. Você vai se banqueteando. E com esse banquete, irmãos, muitas das vezes nós estamos enjoados. E aqui diz, muitos textos bíblicos, não, tranquilo. Muitos textos bíblicos que os eruditos ignoram, dizendo que são verdades sem importância, estão cheios de conforto para aqueles que têm aprendido na escola de Cristo. Para entender a verdadeira Bíblia,
para entender a verdade bíblica, aliás, não necessitamos tanto de poder do intelecto para o estudo. Em vez disso, precisamos sentir mais sede pela verdade bíblica do que qualquer outra coisa e anseio intenso pela justiça. Você não tem sentido essa sede? Um desejo intenso? Resultados da negligência. Nunca devemos estudar a Bíblia o quê? Sem oração. Por quê, igreja? Não se pode estudar a Bíblia sem oração. Sim. O que faz a Bíblia ser tão importante? Vamos lá. O que faz a Bíblia ser tão importante? Vida eficaz, né? A Bíblia, ela tem letra viva. O Espírito Santo, como a Ana falou, ele faz a gente entender. Irmãos, quando o Espírito Santo ele for retirado dos mundanos, a Bíblia não terá mais o que? Seu sentido. Então não deve ler a Bíblia sem antes fazer o quê? Orar. Somente o Espírito Santo pode nos levar a sentir a importância das coisas que compreendemos com facilidade ou nos impedir de distorcer verdades bíblicas. Anjos celestiais preparam o coração para a compreensão da palavra de Deus. Ficaremos encantados por sua beleza e seremos fortalecidos com suas promessas. Com frequência, as tentações costumam parecer irresistíveis, porque a pessoa tentada não consegue se lembrar com rapidez da promessa de Deus e se opor a Satanás com as armas das Escrituras. Mas os anjos estão perto daqueles que estão dispostos a aprender e trarão à lembrança as verdades que necessitam. Olha que coisa, né? Então, se você for tentar, os anjos do Senhor farão você o quê? Lembrar rapidamente. E qual vai ser o quê? O seu comportamento. Quando eu estava no banco do Bradesco, estava ali esperando pagar uma conta, e naquele momento, estava do lado de um senhor, seus 60 anos de idade, e entra uma moça muito bonita. E ele começa a falar gracinha para um rio, e teve a infelicidade de falar uma coisa para mim. Então eu olhei para ele com um olhar, aquele olhar, eu não estou nem aí para o que você está pensando nessa menina. Ele entendeu o meu olhar. Ele ficou muito do meu lado e me afastou. Pronto. É simples assim, irmãos. Se está falando besteira, você vai rir dessa besteira? Você tem que se colocar o quê? No seu lugar. Você leu a Bíblia de manhã. Como é que você vai estar na parte da tarde lendo de coisas que não prestam? Galera, rindo de coisas que não prestam. Salmo número 1. Oi, Marcelo? Salmo número 1. Salmo número 1. Não se sente na mesa dos escarnecedores. E aqui diz: mas anjos estão perto daqueles, né? O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É o Senhor, o Espírito Santo, que faz você lembrar do que você estudou, o que você aprendeu. E aqui fala: primeiro precisamos guardar os ensinos de Cristo na mente, a fim de que o Espírito de Deus nos traga a nossa lembrança no momento do perigo. Então, no momento de perigo, é que você vai lembrar quem? De Cristo Jesus. Qual seria o comportamento do Senhor Jesus no seu lugar, mediante aquilo que você agora está vivenciando? Não, Jesus Cristo ele agiria de outra forma. Irmãos, eu aprendi, eu digo isso para a glória de Deus, a ter muita calma, a ser esse ponto frio. Está acontecendo alguma coisa? Calma, não seja levado pelas suas emoções. As suas emoções vão acabar com você. As suas emoções vão acabar com a sua vida. Né? Tiver acontecendo alguma coisa e você está vendo que a pessoa ali está te provocando, dê as costas e sai. Está num lugar onde você não está se sentindo bem, levanta e vai embora. Você é livre em nome de Jesus Cristo, irmãos. Não para para ver, não.
Eu faço isso, opa, não, vou embora. Eu já fiz isso com algumas pessoas. No culto lá de Bento Ribeiro, quando a gente terminamos aquele culto, né? Aquela pessoa foi que eu estava acompanhando o meu, opa, tchau. Eu não estou aqui para bater boca, eu não vou bater boca com ninguém. Amém. Não vou discutir, não vou empurrar o evangelho, aquilo que eu tenho como certeza que é verdade, na goela de ninguém. Não vou. Jesus não fazia isso. As pessoas estavam querendo matar Jesus depois de uma belíssima pregação, um empurra, ele foi andando. Nem aí. Depois ele some, puf. Se a pessoa fala contigo algo que você não é, para que você vai entrar naquilo ali, irmão? Na pilha, né? Isso aí, quando você entra, acabou. O domínio ali não é seu, o domínio é daquela pessoa. Isso, irmãos, nas mãos de pessoas racional. Irmão Alex, eu sou racional, ore. Irmão Alex, eu sou emotivo, eu sou emotiva, ore. Senhor, eu quero ser racional, analisar tudo o que está acontecendo, para que eu possa tomar o quê? Uma posição. É assim que eu faço. É assim que eu aprendi com o Espírito Santo. O destino de todas as pessoas da terra está prestes a ser o quê? Decidido. Todo seguidor de Cristo deve perguntar com fervor. O que você tem que perguntar com fervor a cada dia? Senhor, o que queres que faça? O que queres que eu faça? O Senhor não me respondeu nada. Tá bom. Senhor, o que queres que eu faça? Todos os dias. E Ele vai abrir um leque na sua frente, irmãos, para você entender. Teve um momento aqui na igreja que eu falei: Senhor, deixa eu ouvir um pouco da sua voz, Senhor Espírito Santo. Irmão, uma coisinha que Ele falou aqui na minha mente, eu te montei. Amém. Eu chorei de soluçar. Uma coisa assim. Falei: meu Deus do céu, quem somos nós? Não somos nada, porra, miseráveis pecadores. Uma coisa simples, irmãos. Sim. Amém. Amém. E esse tem que ser, Virgínia. Então, aqui fala que, Senhor, o destino de todas as pessoas da terra está prestes a ser decidido. O seu destino está prestes a ser decidido. O destino dos seus filhos está prestes de ser decidido. O destino das pessoas que você ama está prestes de ser decidido. E qual é, então, a nossa posição? É orar. A oração hoje está sendo muito ignorada, sim ou não? O inimigo está avançando com tudo, irmãos, com todas as armas que ele pode fazer. Então vamos tomar cuidado com isso. Aqui fala: devemos buscar agora uma experiência. Estamos terminando já, né? Falta todo mundo. Devemos buscar agora uma experiência profunda e viva com as coisas de Deus. Não temos tempo que a perder. Estamos em território de quem? Satanás. Sentinelas de Deus, não sejam que? Apanhados dormindo. Irmãos, o território que nós estamos vivendo é um território minado, é um território perigoso, é um território. Você já viu algum filme de guerra onde a terra ali, o território ali que eles estão, está tudo cheio de mina? Sim. Qualquer coisa, irmãos, que pisa ali, explode. É isso que nós estamos vivendo. Mas Satanás, ele é bobo? Não. O que ele faz? A melhor coisa para derrubar um soldado é deixar ele desatento. A melhor coisa que Cristo fala para que esse soldado não venha ser pego pelo inimigo é ele orar e ficar atento. A oração deixa a pessoa o quê? Atento. A oração levará você a ler a Bíblia. A Bíblia levará você a orar. E você se tornará uma pessoa, colocando em prática, atento.
Agora, num campo de guerra, pensem no campo de guerra, Ucrânia e Rússia. Imagina soldados ali completamente distraídos. Irmãos, não tem mais lugar seguro. Então, todos os dias, você está em guerra. Todos os dias. Nunca perca esse senso de guerra. Amém. Olhe para ao redor das coisas que estão acontecendo. Calma aí, não é assim. Eu vou orar. Não, o Alex, e na casa do seu irmão, não, ali não é legal. Eu vou orar primeiro. Se eu não me sentir bem, eu vou. Opa! Irmãos, isso é discernimento. Quando você tem discernimento, você se torna uma pessoa diferente. Você começa a avançar com Cristo Jesus na guerra. E o diabo sabe quem são aqueles no palco dessa guerra, do grande conflito, que começaram a entender algo. E ele odeia esses. Se tornaram estrategistas junto com Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo deu estratégia através do Espírito Santo. Então, irmãos, nós estamos vivendo nesses momentos. Muitos se parabenizam pelos atos errados que não cometem. Entretanto, isso não é o suficiente para que seja uma árvore no jardim de Deus. É preciso dar o quê? Frutos. Nos livros do céu, eles estão registrados como aqueles que ocupam um lugar no solo. No entanto, o coração de Deus, cheio de amor e longânimo, ainda suplica com aqueles que desprezam sua misericórdia e abusam de sua graça. Misericórdia. No verão, não se nota a diferença entre os ciprestes e outras árvores, mas quando vem a tempestade do inverno, os ciprestes permanecem o quê? Intactos. Ao passo que as outras árvores perdem a folhagem. Quando a oposição surgir, a intolerância voltar a prevalecer e a perseguição se acender, os descomprometidos e hipócritas desistirão da fé, mas os cristãos verdadeiros permanecerão firmes. Sua fé será mais forte e sua esperança ainda mais brilhante do que nos tempos de prosperidade. Olha isso aqui. Ele vai ter mais fé e mais força no momento de dificuldade, mais do que teve na prosperidade. É uma que está escrito aqui. Que coisa, irmãos. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre o quê? Verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém. Amém? Faz o que houver. Aconteça o que acontecer, eles permanecerão fortes. Amém. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, eu quero ser essa pessoa. Tá bom. Então eu vou quebrar a sua vida. Você aceita? Jesus Cristo. Irmãos, uma vez, há um tempo atrás, tem alguns anos, eu falei: Senhor, nas minhas orações humildes, eu quero entender, compreender e aprender o significado de lutar com o Senhor em oração, como os pioneiros faziam. Existem coisas que a gente não sabe o que pega, não é? Mas a gente tem que aprender. E naquele momento, irmãos, de lá para cá, Deus me fez entender o que significa lutar com o Senhor em oração. Não é uma simples oração. O significado de lutar com Deus na oração eu aprendi. Não é uma coisa fácil lutar com Deus, mas Ele ouve. Amém. Ele ouve. Você sai dali cansado, suado, trêmulo, mas você sabe que Ele te ouviu. Eu aprendi isso, irmãos. Eu precisava aprender isso. E hoje eu me sinto uma pessoa, para a glória de Deus, creio que você também,
muito mais forte do que eu. Glória a Deus, aleluia. Eu falo para Deus todos os dias. Me dê sede de almas. Para mim não tem significado viver nessa terra sem não ganhar almas. Amém. É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu amo. Eu sei que é isso que você quer também. Será uma vida fácil? Não. Ganhar almas não é fácil. Simone está aqui, né, Simone? Para a honra e glória de Deus. Amém. Pessoas oraram, tiveram a contribuição. Eu, pedido de socorro, chegou até na minha casa. Amém. E eu liguei para o Marcelo. Falei para a Adriana e o Marcelo falou para ela. E fomos lá. Que E bênção. hoje você está aqui. Amém. Isso que me traz felicidade. Não há sentido nenhum para mim ficar aqui na igreja sábado após sábado e não ver ninguém entrar aqui através das poderosas mãos do Espírito Santo me usando. Eu preciso ser usado. Eu preciso ter sede. Eu preciso levar a cada um pessoas para o reino. Amém. É isso que eu peço. Isso é minha vida. Eu quero fazer uma Marcelo. E todo ano, desde 2009, Deus sempre me dá presente. Amém. E todos os anos levar pessoas para Cristo Jesus. Agora é aqui que eu não estou, Marcelo. Olha para você, tá Ana, tá Adriana. Amém. E juntos nós vamos avançar. Amém. Terá um problema? Sim. Vocês vão ter problema. Terá um problema, Adriana? Vocês vão ter problema. Entendeu? Porque não é fácil. Verdade. Para esses que estão indo à frente, ganham almas, esses são os piores. Entendeu? Satanás, ele se levanta. Para esse aí, ele manda os piores. Então, vigiem, orem. Ok? Mas o irmão Alex, eu não tenho esse dom. Meu dom é orar pelas pessoas. Então, eu continuo orando. Cada um no seu dom. Eu pedi ao Senhor, eu clamei. E Deus me deu esse presente. Amém. Então, eu gosto disso. De entrar nas casas, né? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. O próximo estudo, quem vai passar o próximo estudo? Aquele é o irmão Anselmo. É o Anselmo que não veio hoje, né? Ele vai passar no próximo quarta-feira. Você está convidado aqui. Ele vai estar aqui passando o estudo. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar? Com certeza nós saímos daqui vigorados. Verdade. Chegar em casa, comer uma comidinha ou fazer um lanche, depois dormir, somos tranquilos, né? Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai. Desperte a gente, Senhor. Essa é a igreja que o Senhor nos chamou, essa é a igreja que o Senhor levantou. Verdade. E nós fazemos parte dela. Obrigado. Então, Senhor, não deixe a gente se contentar com a vida que nós estamos levando. Não deixe. Não deixe a gente entender, o jeito que está muito bem. Não está nada muito bem em nossas vidas, Pai. Ó Senhor, nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Por favor. Nos ajuda a levar as boas novas de salvação. Assim seja. Há pessoas aí fora sem esperança de nada, Deus. Verdade. E o Senhor tem uma igreja aqui nessa terra, inferior a nenhuma outra, mas superior às outras todas, Senhor. Amém. Ó Senhor, a gente fala isso com humildade. Não é porque lá não tem pessoas que não vão ser salvas, pelo contrário, a igreja invisível é muito maior que a igreja visível. Mas a verdade absoluta, a verdade plena, o Senhor confiou essa igreja, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajude nessa caminhada. Por favor. Nos leve agora para a nossa casa, acompanhando os seus santos anjos, e nos dê uma semana de vitória, mesmo diante das lutas, de vitória, porque nós estamos com Cristo Jesus. Amém. Nos dê essa semana de vitória. Nessas coisas pedimos também, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Então, todos uma ótima noite na companhia de Jesus.